é a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 10. Eu vou ler 10 versículos, nós vamos reler o versículo depois. Ah, pastor, de novo? Sim, de modo que eu vou precisar pedir carinhosamente aos irmãos hoje, não feche a sua Bíblia, mantenha ela aberta, porque nós vamos precisar ler esses versículos depois. Então, para você entender, é necessário que você leia o texto, releia o texto e preste atenção, tá ok? Diz a palavra do Senhor. Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e, sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em que, irmãos? Em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós, por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do nosso Senhor, tendo feito o quê? Recebido a palavra, e mais o quê? E posto que em meio a muita tribulação, com alegria no Espírito Santo, de sorte que vos torneis o quê? Modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor. Leia comigo novamente. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte fez o quê? Se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos o quê? Que disse Paulo? Necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando eles os ídolos, vos converterdes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes dos céus o quê? O seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Deus e Pai, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam todos eles agradáveis à Tua presença e sejam aplicados pela Tua igreja em nome do Senhor. Amém. Ocupe o seu lugar. Ok. Estou vendo ali o Marcelo, dizer revê-los, tá bom? Eu escolhi um tema para esta noite e eu quero agradecer o Léo, vai estar... Falei para ele que pela primeira vez ele vai acompanhar uma mensagem na íntegra. Eu deixei lá com ele todo o meu texto lá para ele me ajudar, para que force você a guardar as palavras que hoje eu quero ministrar a você nesse curto espaço que eu tenho para que a gente possa se preparar para a ceia. Estou começando uma série de estudos dentro da carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Inicio hoje, prossigo na quarta-feira, se assim Deus me permitir, e queiram iniciar com esse tema: uma busca ou em busca de uma vida cristã ideal. Chamo o ideal perfeito? Não, chamo o ideal de satisfatório. Uma vida cristã satisfatória, uma vida cristã que possa exaltar o nome do Senhor, uma vida cristã que possa estar dentro dos padrões desse capítulo 1, do verso 1 ao 10. Se você leu atenciosamente, você vai encontrar aqui padrões que o apóstolo Paulo estava vendo
e escrevendo à igreja, relembrando tudo isso na carta desses padrões. Mas tinha um motivo para que Paulo pudesse escrever essa carta aos Tessalonicenses. E o primeiro motivo era fazer com que eles entendessem, assegurá-los de que Paulo tinha grande amor por aquela igreja. Paulo tinha um interesse pelo progresso espiritual dos Tessalonicenses. É como se nós estivéssemos olhando para uma igreja e vendo o crescimento dessa igreja, e vendo que essa igreja estivesse tomando forma cada dia mais, sobre um fundamento da palavra, e a gente estava vendo os frutos desse crescimento, e nós estivéssemos interessados em fazer com que eles entendessem que nós queremos o bem deles, nós queremos mostrar para eles que eles podem muito mais do que eles já foram. Então, Paulo está segurando para eles o interesse que ele tinha, junto com Silvano, junto com Timóteo, pelo crescimento deles. Então, Paulo está simplesmente livrando ele e Timóteo e Silvano de coisas que estavam acontecendo dentro da igreja. O que estava acontecendo? Muitos estavam chamando Paulo de charlatão e de um homem que estava pregando o evangelho por interesses financeiros. Estavam tentando mostrar para os irmãos de Tessalonicenses que eles eram espertalhões, eram charlatões, eram pessoas que estavam ali somente com o interesse de enriquecer. Não que o que prega o evangelho, o que serve a Deus, não seja digno do seu salário, pois a Bíblia fala que todo trabalhador é digno do seu salário. Mas Paulo não era um charlatão, e para assegurar que ele amava a igreja, não o dinheiro deles, que ele tinha interesse pelo progresso deles, não pelo crescimento numérico, para quanto mais ter, mais ele vai ganhar, Paulo envia a carta, e envia a carta com exemplos, com muitas coisas. Olha o capítulo 2, versículos 1 ao 5. Leozinho, se você puder tirar um pouquinho do eco, está muito para mim aqui. Diz o texto: porque vós, irmãos, versículo 1 do capítulo 2, porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maus tratos e ultrajos em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o evangelho de Deus em meio a muita luta, pois a nossa exortação não procede de engano. Olha o que Paulo está fazendo. Ele está mostrando que o que ele fez não procedia de engano, nem de impureza, nem se baseava em dolo. Pelo contrário, disse Paulo, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar ele o quê? O evangelho. Olha o que diz mais: assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que faz o quê? Que prova o coração. Paulo está simplesmente mostrando para eles, assegurando a eles que tinha um interesse pelo progresso deles e que amava eles, não o dinheiro deles. Outro motivo da carta: alicerçá-los mais e mais na fé. Você sabe o que é melhor fazer com uma pessoa que está firme na fé? Fortalecer a fé dela mais e mais. Melhor do que você dizer a uma pessoa que está firme na fé, do que dizer assim: olha, está muito bom, pode ficar melhor, continue firme. Melhor do que você dizer uma palavra ou outra, é dizer para a pessoa que está bem: continue assim, porque é assim que Deus quer. E Paulo estava simplesmente fortalecendo e alicerçando eles cada vez mais na fé. Mas não só isso. O motivo de Paulo também com a igreja era fazer com que eles pudessem manter-se em esperança pela volta de Jesus. Por quê, pastor? Porque havia dois grupos naquela igreja. Um grupo de crentes que estavam começando a carreira e estavam confusos. Vem cá, como é que isso vai acontecer? Como é que vai acontecer? Ele vai vir num cavalo e uma trombeta? São muitos símbolos. Nós não estamos entendendo. E esses charlatões, verdadeiros charlatões que estavam dentro da igreja em Tessalônica, estavam dizendo muitas coisas. Então Paulo escreve olhando para esses pequenos na fé, para esses meninos na fé. Mas Paulo escreve também para um outro grupo, irmãos. Paulo escreve para um grupo de crentes já vividos, já experimentados, já caminhando há muito tempo na presença de Deus, que estavam simplesmente, por causa da iminência da volta de Cristo, abandonando os seus trabalhos para viverem na esperança da volta de Cristo. Aí Paulo, preocupado com esses dois grupos,
preocupado em mantê-los na presença de Deus, firmados na esperança de que Jesus vai voltar, mas trabalhando, Paulo escreve a carta, olhando para aqueles que não entendiam muita coisa, pessoas que acabaram de ser batizadas, que fizeram o curso de batismo, que estão agora no CETEB, que estão agora no CIAB, não entendem muito bem sobre essa questão do Apocalipse, da volta de Cristo, da consumação dos tempos. Então muitos, às vezes, falam coisas que ao invés de ajudar, confundem. Então Paulo, preocupado com eles, escreve. Quer ver um texto? Passa uma folha. Capítulo 4, verso 10 e 11. Verso 9, diz assim. Capítulo 4, diz assim: no tocante ao amor fraternal, isso é um outro ponto que a gente vai falar daqui a pouco, mas olha o que diz o texto no conjunto. No quanto ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva. Paulo está elogiando o amor fraternal dele. Porque quanto a vós estáis por Deus instruído, do que deveis amar uns aos outros, ponto. E na verdade estáis praticando isso mesmo, para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a fazerem o quê? A progredirdes cada vez mais e a diligenciardes por viver tranquilamente. Leia o restante do texto. Cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis dignamente para com os de fora e nada venhais a precisar. Paulo está dizendo: meu filho, enquanto Jesus não volta, trabalha, meu filho. Para de ficar trazendo confusão para os outros irmãos. Ah, mas Jesus pode voltar a qualquer hora, eu vou pegar logo o meu fundo de garantia, vou pegar logo meus direitos na empresa, como eu sei que ele vai voltar, eu vou aproveitar e vou comprar lá aquela lancha que eu quero tanto. 34 pés, cabe nada, olha, motorzão lá atrás que o quarto anda, e vou lá para o meio do alto mar pegar robalo, garopa e tantas outras coisas mais lá, e Jesus vai voltar com a hora dessa, mas eu vou aproveitar a vida. Paulo está preocupado com eles e começa a escrever essa carta para eles, não só para o grupo que não entendia nada, mas para o grupo que já estava firme na fé, e que deixava um pouquinho a responsabilidade, dando mau testemunho, esperando Jesus voltar. E por fim, Paulo tinha um interesse em escrever essa carta, era fazer com que eles pudessem se manter firmes, dando continuidade naquilo que nós acabamos de ler, que era no testemunho. Paulo tinha uma preocupação com aqueles que estavam testemunhando, como a igreja em Tessalônica tinha um modelo de igreja ideal. Ele tinha a preocupação de fazer com que eles dessem continuidade, porque o grande problema do ser humano é a continuidade naquilo que ele faz. Já viu criança em casa? A Patrícia está até rindo. Jonatas tem 2, está se preparando para mais 2. Meu filho vai lá, está lá mexendo no joguinho, daqui a pouco ele deixa o ventilador ligado, computador ligado, luz ligada, e vai lá para a sala, ver televisão. Mamãe, bota lá no desenho para mim. Daqui a pouco ele está lá na minha cama, sentado, eu olho lá no quarto, uma televisão ligada, uma luz ligada, ventilador ligado. Eu vou lá na sala, uma luz ligada, ventilador ligado, televisão ligada. Eu vou lá no escritório, televisão ligada, ventilador ligado. E cadê o Rubem? Está lá na cozinha comendo. Olha para mim, tem crente assim. Tem crente assim ou não tem? Tem crente que não consegue começar uma coisa e dizer: eu vou até o fim. E ninguém me tira daqui. Paulo estava preocupado em mantê-los firmados num propósito até o fim. Por isso, a gente vai entender um pouquinho agora sobre Tessalônica. Tessalônica não era uma igreja perfeita. Essa ideia de pensar que tudo que Paulo escreveu no capítulo 1, do verso 1 ao 10, é o modelo de perfeição de uma igreja perfeita não existe. Se existir, nunca entre nela. Pela sua imperfeição, já diziam, você estragará esta igreja. Não, mas a Nova Vida é uma igreja perfeita. Por favor, meu irmão, nunca pense nisso. Nós temos defeito quanto todas as outras têm. Contudo, nós buscamos um ideal. Nós buscamos e caminhamos para um ideal. Então, a igreja não era perfeita, mas fica claro o que Paulo pensa dessa igreja.
Fica claro nos 10 versículos que nós lemos, como Paulo olhava para essa igreja e via ela como uma igreja ideal, que estava no caminho de uma igreja ideal. Ele dá graça, irmãos, ele diz: eu estou dando graças a Deus por vocês. Como diferente era da igreja na Ásia Menor, Pérgamo, Tiatira, Laodiceia, onde João escreve a carta ao anjo da igreja, ao dirigente da igreja, ao pastor da igreja, e dizia para ele: olha, eu tenho contra vós outros isso. Paulo dá graças pela igreja de Tessalônica, vendo que eles estavam num caminho do ideal, estavam num caminho do satisfatório, estavam num caminho de alguma coisa que iria glorificar o nome do Senhor, e já estava glorificando. Ela estava criando ramos pela Macedônia, pela Caia, e Paulo diz: não só na Macedônia e na Caia, ela estava contaminando outros lugares. Olha como isso é importante, como eles receberam a palavra, e essa palavra ela germinou, cresceu de maneira que elas passaram para outros lugares. Irmãos, eu vejo Deus fazendo isso com essa igreja. Obrigado, pastor Arlindo. Eu vejo Deus fazendo isso com essa igreja. Diga: eu vejo Deus fazendo isso comigo. Eu vejo Deus fazendo isso conosco, irmãos. Eu vejo Deus fazendo isso com essa igreja. Eu vejo Deus sendo exaltado aqui de maneira que não só a Macedônia, não só a Caia, mas os confins da terra serão contaminados ou enxertados pela palavra que deste púlpito é pregada todo santo dia. O ambiente moral onde a igreja estava localizada era degradante, por isso essa carta também contemporânea, pelo que nós estamos presenciando hoje no município de Nova Iguaçu. Só para você ter um dado de informação, segundo estudiosos, dos 15 imperadores que passaram pelo Império Romano, 14 tinham práticas homossexuais. A religiosidade e a sexualidade andavam de mãos dadas. Eram religiosos, mas homossexuais. Eram muito religiosos, muito voltados para aquilo que Deus falava, para as coisas da religião, mas muito voltados para a promiscuidade, para a degradação moral. A igreja estava ali, no meio delas. Diga comigo: eu posso estar aonde for. Diga comigo: eu posso estar aonde for. Eu sou uma semente que Deus plantou. Pastor, eu sou o único da minha casa, sou crente. É o suficiente para Deus fazer uma árvore crescer. Pastor, eu sou o único lá. Minha irmã, minha mãe, meu pai, minha avó, minha tataravó, ninguém é crente. Não precisa. Uma semente boa é o suficiente para Deus jogar água e fazer ela crescer, meu irmão, e criar ramo, árvore, folha para tudo quanto é lado, e pessoas serão salvas por tua vida, por tua causa. Você crê nisso? Tessalônica era uma cidade acostumada em misturar sexualidade e religiosidade. A carta, portanto, tem o objetivo de alertá-los quanto a esses perigos. É um alerta a você, meu jovem, a mim, Otávio. É um alerta a todos nós aqui como igreja, que estamos localizados também, talvez num lugar semelhante a Tessalônica, onde a sexualidade e a religião estão se misturando, onde pessoas com aparência de piedade, contudo negando a eficácia da fé, estão adentrando as portas das igrejas, mas não estão abandonando a sua velha vida, continuam na prática errada, e Deus não se agrada disso, irmãos. Como Tessalônica vivemos no dia de hoje, em meio a uma confusão do sagrado com o profano, do santo com o profano. Vivemos hoje dias em que a gente passa e olha uma pessoa e pensa: não, ele é crente, mas quando a gente olha para o fruto dela, percebe que ela não é nada disso, que ela nunca foi. Então, Paulo escreve a carta para alertá-los: olha, cuidado, nós estamos num tempo perigoso. Vocês estão no ideal, vocês estão no satisfatório, mas diga comigo vocês aqui agora: eu posso melhorar. Melhor do que estar firme é estar firme mais e mais, estar mais firme, correto? Então Paulo está alertando a eles quanto aos perigos, quanto às influências e quanto às perseguições.
Porque se eles estão estabelecidos numa região onde a promiscuidade, a religião e a sexualidade estão misturadas, onde muita coisa errada está acontecendo, e eles estão olhando para o que é bom, para o que é santo, e estão praticando isso, a perseguição é iminente. Então Paulo está alertando, depois a gente vai ler essa carta, a gente vai estudar essa carta, a gente vai trabalhar essa carta, e a gente vai poder perceber como isso é aplicável à nossa vida no dia a dia. Então, Paulo alerta eles contra tudo isso, mas para trazer um entendimento melhor sobre o que Paulo vê essa igreja, como ele vê essa igreja, com tanta alegria, eu destaquei aquilo ali, os motivos que Paulo deu da sua alegria na carta aos Tessalonicenses. Tinha motivos? Muitos motivos. Ao menos 4 motivos, está aqui em 10 versículos, 12 versículos daqui da palavra de Deus, que nós podemos ver que Paulo tinha de alegria no seu coração, por causa dessa igreja que tinha um padrão ideal. E o primeiro motivo é aquele ali, leia comigo. Pode ler comigo? Olha lá, ó. Primeiro motivo da alegria de Paulo, os resultados da graça de Deus na vida. Olha, dá uma olhadinha para o seu irmão, mas com muita sutileza, assim, aquela olhada assim, ó, sutil, aquela olhada, não é aquela olhadinha assim, né, e começa a dar uma olhadinha, vê se tem algum fruto aparecendo nele aí, vê se tem um raminho, ó, olha para mim, um raminho só, um raminho já salva tudo. Eu tenho um coqueiro, sou apaixonado por coqueiro, aí bateu um sudoeste lá, mas é mentira, tá? Não minha, mas do camarada que toma conta lá. Eu chego na casa, Clodomiro, cadê o coqueiro, Clodomiro? Coqueiro sem folha. Foi um sudoeste, eu falei, olhei para cima, as telhas estão no lugar e o coqueiro não? Ué, as telhas não voaram no sudoeste e o coqueiro voou? Que negócio é esse, rapaz? Aí depois, não quis lhe falar, não, é mentiroso toda a vida. Quis falar, não, mas uns caras aí pararam de carro, fiquei até preocupado. Pararam de carro aqui, derrubaram a árvore, derrubaram o coqueiro. Aí eu peguei uma faca, não entendo muita coisa disso, mas eu fui, dei uma cortadinha, dei uma limpezinha e olhei dentro assim. Eu disse, tem vida aqui. Daqui vai brotar essas folhas. Eu cortei a árvore, o chão, comecei a jogar adubo, comprei um produto lá, Forte Coqueiro, cortei, cavei, botei mais barro, joguei bastante água, botei a mão no coqueiro e falei assim, eu vou beber água de você um dia. Olha tem um raminho aí? Se tem um raminho, tem esperança. Agora, se não tem raminho, meu irmão, bota água nesse negócio aí, para ver se tu vira crente. Meus irmãos, o primeiro motivo da alegria de Paulo a essa igreja, sabe o que foi? Os resultados da graça de Deus neles. Olha o que Paulo está dizendo dos resultados. Verso 2: damos sempre graças a Deus por todos vós. Olha o que interessante são as palavras que o texto nos mostra. Mencionando-vos em nossas orações. Olha para mim rapidinho, imagine só um homem alegre, feliz, com o joelho dobrado, e dizendo, Senhor, eu me alegro com a igreja aos Tessalonicenses, eu dou graças a Ti. Paulo estava com o coração agradecido pela vida da igreja, mas os motivos estão aqui, os resultados estão aqui. Ele diz, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, a operosidade da fé. E Paulo então vai apresentar não só o motivo que trouxe alegria, mas os resultados da graça de Deus na vida desses irmãos. Sabe qual é o primeiro resultado que a graça de Deus produziu na vida desses irmãos? A operosidade da fé. Sabe o que significa isso? Significa que quando Paulo chega em Tessalônica, significa quando ele apresenta o Evangelho, sabe a primeira coisa que eles fizeram? Eu quero Cristo na minha vida. Eles aceitaram e receberam o Evangelho, de maneira que os ídolos que eles adoravam, as práticas promíscuas que esses tessalonicenses viviam, eles abandonaram. Diga comigo, uma fé operosa. Está muito devagar. Diga, uma fé operosa é uma fé que abandona a velha vida. Amém, irmãos?
A fé operosa é aquela fé que renuncia às coisas do mundo. Uma fé operosa que alegra a Deus e alegra os líderes é aquela que abandona, aquela que deixa, aquela que larga, aquela que desamarra as ataduras do diabo, do pecado. O que roubava não rouba mais, o que mentia não mente mais, o que fazia coisa errada não faz mais. Por quê? Porque Deus acrescentou pela graça a fé no seu coração. E uma fé operosa. Então não só o motivo de alegria, mas os resultados dessa graça na vida deles. A segunda é que o amor deles estava ligado e conjugado ao trabalho. Olha o que diz o texto. Recordando-vos diante do nosso Deus, da operosidade da fé e da abnegação do vosso amor. Paulo está dizendo para eles assim: eu me alegro, eu oro, eu menciono vocês, eu me recordo de vocês em oração todos os dias, não só porque vocês abandonaram os outros deuses, mas porque vocês abnegaram a vocês mesmos por amor aos outros. Que coisa linda! Conjugando amor e trabalho. Eu amo a Deus e odeio meu irmão, você é mentiroso. Eu sou salvo, mas evangelizar, estou fora. A Bíblia fala que esses irmãos, com o seu comportamento, com a operosidade da fé deles, Acaia, Macedônia, foi tudo contaminado pela palavra. Contaminado num bom sentido, os irmãos entendem? Foi contaminado pelo Evangelho. Eles conjugavam amor e trabalho. Quer ver um texto? Tessalonicenses ainda. Olha o texto comigo, capítulo 4, verso 9. É o texto que a gente leu, que eu disse para vocês que a gente ia voltar nele. Olha o que Paulo escreve sobre essa questão do amor. No tocante ao amor fraternal, o que Paulo disse? Leia para mim. Não há necessidade de que eu... Puxa vida, meu Senhor. Paulo está dizendo assim: quanto ao amor de vocês, eu não tenho o que falar. Eu não tenho o que escrever. Porque ele diz: porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis o quê? Amar uns aos outros. Ou seja, eles já eram pessoas maduras, não precisavam que ninguém ficasse ensinando os rudimentos da fé. Não era aquele crente falar assim: rapaz, para com esse negócio de ficar, não, ele não falou comigo hoje, eu também não vou falar com ele, para. Não tinham mais essas meninices dentro da igreja em Tessalônica. Oh meu Deus, não tinha mais esse negócio. Pastor Arlindo está aqui hoje, vou dizimar lá do outro lado. Pastor Otávio está aqui, vou subir para ficar na galeria. Não quero apertar a mão do pastor Otávio. É o diácono Isaías, está aqui hoje, eu vou ficar lá com o diácono Robson, eu gosto mais dele. Não tinha mais isso. Paulo diz: eu não preciso vos escrever, porque vocês sabem a matéria, vocês sabem o que fazer, vocês estão instruídos no que vocês devem fazer. Crentes maduros recebem esse elogio, e ainda ele conclui, vai dizer assim, ó: e na verdade, vocês estão praticando. Que coisa linda, irmãos. Que coisa maravilhosa. A segunda coisa é o trabalho e o amor estavam sendo conjugados. Eles estavam amando uns aos outros. E Deus estava alegrando o coração do apóstolo Paulo. E por fim, o resultado dessa graça é uma firme esperança. Continue lendo o texto do versículo 3. Ele diz ainda: recordando-nos diante do nosso Deus da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles estavam dizendo o seguinte: eu me alegro, porque eu estou diante de pessoas que têm uma firme esperança e está olhando para o céu, está olhando para a consumação de todos os séculos, está vendo que Jesus que foi é o mesmo que disse que vai voltar, e quando ele voltar ele vai nos tirar daqui. Paulo estava diante de uma igreja madura, operosa, abnegada e firme. Isso trazia alegria ao coração de Paulo. Fé, esperança e amor. Correto? Uma trilogia que nos faz entender o seguinte:
que isso são virtudes da vida cristã, as principais. Fé para salvar, uma fé salvífica, uma fé operosa, uma fé que me faz abandonar, uma fé que me faz largar o pecado, abnegação, amor abnegado, um amor que aquilo que eu recebi eu quero doar, eu quero entregar, eu quero fazer o mesmo, e uma firmeza de que pode os céus e a terra se abalarem, mas o meu coração está firme olhando para o céu, sabendo que o meu Salvador de lá virá. Essa trilogia tem que estar no teu coração: fé, esperança e amor. Qualquer pessoa, irmãos, que afirma que Deus lhe salvou ou foi salva por Deus, mas a sua vida ainda não mudou, ela está enganando a ela mesma. Uma pessoa que diz: eu fui salva por Deus, mas não mudou, a fé não foi operosa, ela está negando a ela mesma. Deus, quando nos salva, Ele nos transforma. Concorda comigo? Deus, quando nos salva e nos transforma, Ele nos transforma de modo que Ele nunca vai permitir que você e eu, salvos, deixemos de dar frutos para a glória dEle. Então concluímos o quê? Que Deus não salva para que a gente não seja transformado, e muito menos para que a gente não seja frutífero. Deus nos salva para que a gente transforme a nossa vida naquilo que era para o que é agora, e nos demos frutos para a glória de Deus. Por isso nós temos que olhar para hoje, para a nossa vida, e saber se essa fé operosa tem feito efeito na nossa vida e transformado de fato a nossa vida ou não, como fez na igreja em Tessalônica. É uma reflexão, irmãos, é para mexer com a cabeça da gente, é para mexer com as entranhas do nosso coração, para saber que essa alegria que veio no coração de Paulo possa estar de fato no coração de Cristo sobre a nossa vida, a nosso respeito, para saber se quando nós recebemos o Evangelho, esse Evangelho entrou em nós, nos transformou, nos mudou de maneira que agora o fruto é visível a todos, de modo que as pessoas possam olhar e falar assim: eu quero ser igual aquele irmão lá, eu quero ser igual aquela irmã lá, eu quero caminhar na mesma igreja que ela, onde eu vou até te seguir, meu irmão, vou até botar um detetive perto de você, para descobrir qual igreja você congrega, porque você é tão bom, que as pessoas querem seguir você, para saber onde você está, porque querem ser modelos como você é. Mas irmãos, os salvos têm atitudes verdadeiras, os salvos conjugam amor e trabalho, os salvos têm paciência para esperar. Pensa nisso e veja se você está enquadrado nessas características da igreja em Tessalônica. Se eu prolongar mais um pouquinho, eu demoro aí 10 minutos e eu tenho 20 para finalizar a Santa Comunhão. E julgo necessário falar desse segundo motivo da alegria de Paulo quanto a essa igreja. Não só do resultado que produziu a graça de Deus na vida deles, mas também do exemplo produzido por eles através do Evangelho. Porque não é só o Evangelho que tem que produzir alguma coisa em mim, é o que eu vou produzir a partir do Evangelho. Os irmãos estão me entendendo? Quantos estão entendendo? Diga, levante a mão e diga assim: eu estou entendendo. Quantos não estão entendendo? Não diga nada, mas diga assim: não estou entendendo nada. Não é só o que o Evangelho faz, é o que eu faço com o que o Evangelho fez comigo. O que o Evangelho fez contigo? Pensa rapidinho. O que o Evangelho fez contigo? Quando o Evangelho entrou na tua vida, quando ele foi recebido pelo teu coração, o que o Evangelho fez pela sua vida? Faça pelo Evangelho. Pregue o Evangelho, viva o Evangelho. E Paulo menciona com alegria o que eles fizeram pelo Evangelho. Versículo 4: reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou, até o verso 7, não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder no Espírito Santo. Sabe o que Paulo está citando aqui rapidinho? Paulo está citando o dia em que o Evangelho chegou nessa cidade. Atos 16 e 17. Paulo passa uma temporada muito curta nessa cidade. Quando ele chega na cidade de Tessalônica para pregar o Evangelho, acontece um tumulto
e não deixa mais Paulo e Silas ficarem ali. Há um tumulto muito grande, há um ultraje muito grande, há uns maltratos muito grandes, de modo que Paulo e Silas tiveram que deixar a cidade correndo. Contudo, eles deixaram a palavra. Foi suficiente para que aquela palavra deixada em Tessalônica, em meio a maus tratos que nós lemos, em meio ao ultraje que nós lemos, em meio às perseguições que nós lemos, fizesse um efeito na vida daqueles irmãos. É como se nós tivéssemos chegado numa cidade onde as pessoas não tinham acesso a nada, e nós chegássemos na cidade e abríssemos as escrituras e começássemos a pregar. Aquelas pessoas falam assim: não acaba não, 40 minutos aqui não, aqui são 4 horas de mensagem, prega mais porque ninguém vem aqui, nós queremos. Aquela palavra pregada por Paulo e Silas produziu um poder, mas foi pelo poder do Espírito Santo na vida daqueles irmãos. Olha o que diz o texto ainda: em poder do Espírito Santo, em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós, por amor de vós, verso 6, com efeito ou como resultado desta pregação, vocês se tornaram imitadores nossos e do nosso Senhor. O que o Evangelho produziu neles? Ele produziu uma semente boa. E o que eles produziram através do Evangelho? Eles produziram um modelo de imitação. Eles começaram a pregar o Evangelho com a vida, testemunhar. Meu irmão, nessa noite, o que você está fazendo com a palavra que é anunciada a você? O que nós estamos fazendo? Porque se você olhar o texto, ele diz: com efeito, vocês se tornaram imitadores nossos e do nosso Senhor, tendo recebido. Como é que você tem entrado na igreja para receber a palavra? Hoje não estou afim. Não sei nem por que eu vim hoje. Senta, canta os louvores, separa a oferta, separa o dízimo, coloca, mas não tem motivação nenhuma para o momento mais importante para a tua vida, que Deus reservou, que é o momento da palavra. Se tem um momento especial para Deus, é a hora da música, do louvor, da adoração. Mas se tem um momento especial que eu não abro mão. Irmão, se o sono me bater, eu fico em pé naquele canto. Se o sono me ver um dia em pé lá, pode saber que eu estou morrendo de sono. Eu estou em pé, mas eu não vou dormir. Sabe por quê? Porque eu não quero perder um só versículo que possa salvar a minha vida, transformar a minha vida e me abençoar. Portanto, eu não abro mão de receber aquilo que Deus tem me dado gratuitamente, que é a palavra dele. Meu irmão amado, você está vindo por causa da tua namorada? Esquece. Se Jesus voltar agora e ela for crente e você não, tu vai ficar solteiro aqui na terra, no meio da tribulação. Você está vindo só para trazer o teu marido? Não, meu marido falou, pastor, meu marido falou que quer vir para a igreja, vou aproveitar essa oportunidade e vou levar ele para a igreja. Mas e você? Está fazendo o que aqui? Aproveita para pegar, dar uma atualizada no seu celular, no seu smartphone, aproveitando o Wi-Fi da igreja. Olha para mim, no céu não tem Wi-Fi não, meu filho. Não, eu vim aqui porque eu preciso, estou dando uma paquerada numa menina. Olha para mim, meu filho, perde seu tempo não, ela não está nem aí para você. Quando Paulo chega com essa mensagem em Tessalônica, a Bíblia fala que eles recebem no poder do Espírito Santo. E começa uma série de coisas. Entre os versos 5 e 7, para eu finalizar, depois eu concluo na quarta-feira. Entre os versos 5 e 7, Paulo vai mostrar como eles responderam. Ele vai colocar ali, não, só, volta, a resposta da pregação de Paulo. Vamos ler ele comigo? Leia lá comigo rapidinho. Quais foram as respostas da pregação? Eles receberam a palavra. A mensagem hoje não foi para mim, olha para mim, não foi para mais ninguém, foi para você. Ah, se o meu marido tivesse aqui. Ah, se a minha sogra tivesse aqui. A sua sogra não está, seu marido também não está. A mensagem é para você, recebe ela. Eles seguiram o modelo de Cristo.
Ah, mas se essa palavra tivesse entrado no coração daquela pessoa, ele ia mudar. Não, quem tem que mudar é você, não são as outras pessoas. A mudança começa em nós. E mais o que o resultado? Eles se tornaram modelos para outras igrejas. Que coisa fantástica. Quando a gente olha para Paulo com alegria, escrevendo essa carta em oração, dizendo: eu me alegro por vocês, eu dou graça por vocês. Ele percebe que não foi em vão a estada dele ali. E em meio a maus tratos, ele disse: vocês receberam a palavra, vocês seguiram o modelo de Cristo, e vocês se tornaram um modelo para outras igrejas. Eu pergunto aos amados irmãos, respeitosamente: nós temos recebido a palavra? Ou a igreja é só um entretenimento de passatempo para nós? É para nós refletirmos. Ou a igreja é só um momento em que eu vou me encontrar com alguém, com um amigo. Meu amigo chato do trabalho me convida sempre para ir lá à igreja. Eu acho que eu não tenho nada para fazer hoje, o Flamengo não jogou hoje, eu vou. E não recebe? Em vão veio. Se tornou modelo? Não, porque não recebeu. E não se tornou muito menos um modelo para as outras pessoas. Nós recebemos a palavra, nós estamos seguindo o modelo, e nós temos sido um modelo para outras pessoas. O Evangelho tem sido, de fato, o fator transformador da nossa vida. Se não, precisamos pensar sobre isso. Se os irmãos desejarem seguir essa reflexão comigo, eu quero os convidar para na próxima quarta-feira, de 7h30, estarmos aqui, para eu falar de outros 2 tópicos aqui com os irmãos, da alegria de Paulo. A alegria que Paulo teve por aquilo que Deus começou a fazer nessa igreja. Que Deus nos abençoe. Eu queria convidar os irmãos da música.